Que alegria estarmos juntos em mais um novo dia de oração com propósito, fé e comunhão com Deus. Que essa comunhão com Deus possa nos proporcionar reflexões diárias e crescimento espiritual. Quero compartilhar com você essa mensagem especial e profunda que Deus colocou em meu coração. Uma mensagem de fé e esperança que tocará profundamente sua alma, trazendo paz, alegria e renovação em dias mais desafiadores. Mas antes de começarmos, peço, deixe seu curtir no vídeo e inscreva-se no canal para que esse vídeo seja recomendado a mais pessoas e assim possamos fazer uma corrente de fé e renovação espiritual, ajudando uns aos outros num só propósito, para que essa mensagem possa agir de forma profunda e transformadora no dia de hoje, em todos os corações que necessitam ouvir a voz de Deus e sentir a sua paz. Deixe também nos comentários esse pequeno versículo. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Que possamos fazer esse propósito com Deus nesse momento, e eu creio que Deus será sempre a nossa fortaleza. Amém. Peço que nesse momento você esteja com o coração aberto para receber as bênçãos profetizadas em cada versículo desse salmo e dessa mensagem em forma de oração. O Salmo 91. Um refúgio inabalável em tempos de tempestade. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos e reconfortantes das Escrituras, um verdadeiro bálsamo para a alma em tempos de incerteza e adversidade. Ele nos convida a uma jornada de fé profunda, onde o Senhor se revela não apenas como nosso Criador, mas como nosso protetor pessoal e inabalável. Imagine por um instante a segurança de estar sob as asas de um Deus todo-poderoso, que te envolve com sua graça e cuidado a cada passo. É exatamente essa a promessa central que o Salmo 91 nos traz. Em um mundo onde as notícias muitas vezes nos trazem aflição e os desafios da vida parecem se avolumar, encontrar um lugar de paz e segurança é essencial. O Salmo 91 nos aponta para esse lugar, a presença de Deus. Ele não nos promete ausência de lutas, mas sim a certeza de que, em meio a elas, não estaremos sozinhos. Pelo contrário, teremos a companhia e a proteção divina. Pense nas vezes em que se sentiu mais vulnerável, talvez diante de uma doença, de uma perda ou de um futuro incerto. Nesses momentos, a palavra de Deus age como um farol, iluminando o nosso caminho e nos lembrando que a fé é a âncora que nos mantém firmes. O Salmo 91 nos convida a confiar plenamente em Deus, a entregar a Ele nossos medos e anseios, sabendo que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Ele nos encoraja a não temer o que vem à noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91, 5, 6. Não se trata de uma proteção mágica que nos isola da realidade, mas sim de uma confiança profunda na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Ele está no controle, e nele podemos encontrar descanso para a nossa alma. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que versículo poderoso para iniciarmos nossa reflexão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é uma imagem de intimidade e segurança sem igual. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas frequentar um local, mas sim ter uma relação profunda e constante com Deus. É fazer da sua presença o seu lar, o seu porto seguro. Em um mundo agitado, onde somos constantemente bombardeados por informações e distrações, encontrar esse esconderijo é um privilégio e uma necessidade. O que significa habitar nesse esconderijo? Significa buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e fazer da comunhão com Ele uma prioridade em sua vida. É como um filho que, ao se sentir ameaçado, corre para os braços de um pai amoroso. Da mesma forma, somos convidados a correr para os braços do Pai Celestial, onde encontramos amparo e proteção. E qual o resultado dessa habitação? A sombra do Onipotente descansará. Essa sombra é a cobertura divina, a proteção ativa de um Deus que é todo-poderoso. Não é uma sombra de fraqueza, mas de poder e cuidado. Muitas vezes nossa vida é como uma jornada sob um sol escaldante e precisamos desesperadamente de um alívio. A sombra do Onipotente é esse refúgio restaurador. Nela, encontramos paz para a alma cansada, alívio para o coração aflito e força para seguir adiante. É nesse lugar de descanso que somos renovados, que nossa fé é fortalecida e que aprendemos a entregar a Deus as nossas preocupações. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa do descanso que o esconderijo do Altíssimo oferece. Não é um descanso de inatividade, mas um descanso de confiança,
onde a ansiedade é substituída pela certeza de que Deus está no controle. Quando depositamos nossa vida sob sua sombra, Ele nos protege dos perigos visíveis e invisíveis, nos dando a serenidade para enfrentar cada novo dia. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Este versículo é uma declaração poderosa de fé e confiança. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui o salmista não apenas reconhece a soberania de Deus, mas faz uma afirmação pessoal e íntima de sua relação com Ele. Não é um Deus distante, mas o meu Deus. Essa possessão expressa um vínculo de amor e dependência. O que significa dizer que Ele é o seu refúgio? Um refúgio é um lugar de abrigo seguro, um local onde nos protegemos do perigo. Em tempos de tempestade, seja ela emocional, financeira ou de saúde, Deus se torna esse abrigo. Ele é o lugar para onde corremos quando o mundo lá fora se mostra hostil. Em Provérbios 18:10, lemos: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Essa torre forte é o nosso refúgio, a certeza de que, por mais que as circunstâncias tentem nos abalar, há um lugar onde estamos protegidos pela sua graça. E quando o salmista declara que Deus é sua fortaleza, ele nos lembra que nosso Deus não é passivo, mas ativo em nossa defesa. Uma fortaleza é uma estrutura impenetrável, projetada para resistir a ataques. Deus é a nossa defesa contra os assaltos do inimigo, contra as setas do desânimo e da desesperança. Ele nos capacita a enfrentar as batalhas da vida com coragem, sabendo que Ele luta por nós. Em Filipenses 4:13, Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Essa força vem do Senhor, da nossa fortaleza. Ela nos permite superar obstáculos que, aos nossos olhos, pareceriam intransponíveis. Finalmente, a declaração, e nele confiarei, é a culminação dessa fé. Confiar em Deus significa entregar a Ele o controle, mesmo quando não entendemos os caminhos. Significa crer que seus planos são perfeitos, mesmo quando os nossos falham. Essa confiança é o alicerce de uma vida cristã vitoriosa. Ela nos liberta da ansiedade e do medo, pois sabemos que, independentemente do que aconteça, estamos nas mãos do Pai. Ele é digno de toda a nossa confiança, pois seu amor é inabalável e sua fidelidade eterna. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este versículo nos traz uma promessa de libertação e proteção, divina contra perigos ocultos e ameaças invisíveis. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A imagem do laço do passarinheiro evoca a ideia de armadilhas sutis, enganos e ciladas que são cuidadosamente preparadas para nos capturar. Na vida, muitas vezes somos confrontados com situações que parecem inofensivas à primeira vista, mas que podem nos prender e nos desviar do caminho de Deus. Esses laços podem ser vícios, relacionamentos tóxicos, ideologias enganosas, ou até mesmo pensamentos negativos que nos paralisam e nos impedem de avançar. O inimigo muitas vezes opera de forma sorrateira, buscando nos envolver em tramas que nos afastam da verdade e da paz. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, conhece todas as armadilhas e tem o poder de nos livrar delas. Ele nos dá discernimento para identificar o perigo e força para escapar. Em 2 Timóteo 2:26, é mencionado que as pessoas podem ser presas do diabo para fazerem a sua vontade. Mas o Salmo 91 nos garante que, ao confiarmos em Deus, Ele nos liberta dessas prisões. E a peste perniciosa? Esta expressão remete a doenças, epidemias e calamidades que se espalham de forma devastadora, ameaçando nossa saúde e bem-estar. Vivemos em um mundo onde a fragilidade da vida é uma constante e a ameaça de enfermidades é uma realidade. No entanto, o Salmo 91 nos assegura que Deus é nosso protetor contra esses males. Não se trata de uma garantia de que nunca ficaremos doentes, mas sim da promessa de que, mesmo em meio às enfermidades, Deus está conosco, nos fortalecendo, nos curando e nos sustentando. Ele é o grande médico, o único que pode verdadeiramente nos restaurar. Essa proteção não é passiva, mas ativa. Deus não apenas nos afasta do perigo, mas também nos capacita a superá-lo. Ele nos dá sabedoria para cuidar de nossa saúde, nos guia a buscar os recursos necessários e nos envolve com sua graça curadora. A fé no Senhor nos dá a certeza de que não importa a ameaça, a mão de Deus está estendida para nos livrar e nos guardar. Essa promessa de libertação é um lembrete constante de que não estamos à mercê das circunstâncias, mas sob o cuidado de um Deus que se importa e que age em nosso favor.
Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que imagem mais linda de cuidado e proteção. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui, a figura da ave, que com suas asas protege seus filhotes, é usada para descrever o cuidado terno e vigilante de Deus. Assim como um pássaro-mãe estende suas asas para abrigar seus pequeninos do perigo e do tempo, Deus nos envolve com seu amor e sua presença. Ele te cobrirá com as suas penas. Essa é uma metáfora para a proximidade e o calor do cuidado divino. Não é um Deus distante, mas um Deus que se inclina para nós, que nos acolhe em seus braços. Em momentos de vulnerabilidade, quando nos sentimos expostos e frágeis, essa promessa nos traz um consolo imenso. É como se ele nos envolvesse em um cobertor de amor e segurança, dissipando o medo e a solidão. Essa cobertura divina é um refúgio contra as adversidades, um lugar onde nos sentimos seguros e amados. E debaixo das suas asas te confiarás. Confiar significa abandonar-se completamente a esse cuidado. É deixar de lado a preocupação e a ansiedade, sabendo que estamos sob a proteção de um Pai que nunca falha. Essa confiança nos permite descansar, mesmo em meio à turbulência. É a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle e seu amor nos sustenta. Em Salmos 36:7, lemos: Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Essa é a essência da confiança. Encontrar refúgio e segurança no cuidado amoroso de Deus. Por fim, a sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus revelada em sua palavra e em seu caráter é nossa defesa inexpugnável. Um escudo nos protege de golpes diretos, enquanto um broquel, um escudo menor, nos defende de ataques laterais. A verdade de Deus age assim. Ela nos defende das mentiras do inimigo, dos enganos do mundo e das dúvidas que tentam minar nossa fé. Quando conhecemos a verdade de quem Deus é e de suas promessas, nos tornamos imunes às falsidades que nos cercam. Essa verdade nos liberta. João 8:32 e nos capacita a permanecer firmes em nossa fé. Ela é a nossa armadura, nos protegendo de todas as setas inflamadas do maligno. Versículos 5 e 6. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esses versículos trazem uma promessa poderosa de liberdade do medo, independentemente do momento ou da natureza da ameaça. Não terás medo do terror de noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui, o salmista aborda as diversas formas de perigo, sejam elas visíveis ou invisíveis, noturnas ou diurnas, e nos assegura que a proteção divina nos livra do pavor. O terror de noite pode se referir aos medos que nos assaltam quando a escuridão chega, às preocupações que nos tiram o sono, aos pesadelos que atormentam nossa mente. A noite, por sua natureza, evoca vulnerabilidade e incerteza. Quantas vezes o coração se aperta ao final do dia, trazendo à tona as inquietações do amanhã, mas Deus nos diz que mesmo na escuridão não precisamos temer. A sua presença é a nossa luz, dissipando toda sombra de pavor. A flecha que voa de dia representa os perigos abertos, os ataques explícitos, as dificuldades que surgem à luz do sol e nos confrontam diretamente. Podem ser ataques de inimigos declarados, desafios no trabalho, problemas de saúde que se manifestam de repente, ou críticas que nos atingem. Deus nos garante que, mesmo diante dessas ameaças diretas, Ele é nosso escudo e defesa, nos protegendo dos golpes que buscam nos derrubar. A peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia referem-se a doenças, epidemias e calamidades que se espalham de forma silenciosa ou avassaladora a qualquer hora. Vivemos em um mundo onde a fragilidade da vida é uma constante e a ameaça de enfermidades é uma realidade. No entanto, o Salmo 91 nos assegura que Deus é nosso protetor contra esses males. Ele é o grande médico, o único que pode verdadeiramente nos restaurar e nos preservar. Não se trata de uma garantia de que nunca seremos expostos a tais males, mas da certeza de que Deus está no controle, nos guardando e nos sustentando, mesmo em meio à adversidade. A mensagem central desses versículos é a onipresença da proteção divina. Não há momento ou tipo de perigo em que Deus não esteja presente para nos guardar. Essa promessa nos convida a viver uma vida livre do medo paralisante, confiando que aquele que nos guarda não dorme. Salmo 121, 3-4.
Essa liberdade do medo nos permite viver com ousadia e fé, sabendo que nosso destino está seguro nas mãos do Altíssimo. É a certeza de que, sob as asas do Onipotente, estamos abrigados de todo mal dia e noite. Versículos 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Estes versículos nos trazem uma promessa de distinção divina em meio à calamidade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. A imagem de milhares caindo ao redor é chocante e nos lembra que a vida é cheia de perigos e que a adversidade pode atingir a muitos. Epidemias, desastres naturais, crises econômicas, violência, são realidades que, infelizmente, vemos ao nosso redor. No entanto, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a promessa é clara, mas tu não serás atingido. Essa é uma garantia de que a proteção de Deus nos separa da destruição generalizada. Não significa que estaremos imunes a todas as dificuldades, mas sim que a mão de Deus nos guardará de forma especial, nos preservando da ruína total. É como ser o único em meio a uma multidão que permanece firme, enquanto outros caem ao redor. Essa distinção é um testemunho do favor e do cuidado de Deus para com seus filhos. Em Êxodo 12 vemos um exemplo poderoso disso, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, mas as casas dos israelitas foram poupadas devido ao sangue do Cordeiro. Essa proteção não é por mérito, mas pela graça e fidelidade de Deus. E o que significa? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso nos aponta para a justiça divina. Aqueles que se opõem a Deus, que praticam o mal e vivem sem temor do Senhor, eventualmente colherão as consequências de suas escolhas, embora não nos caiba julgar. A palavra de Deus nos assegura que há uma justiça final. Essa recompensa não é motivo de celebração maligna, mas sim a certeza de que Deus é justo e que Ele age para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ver essa recompensa é um testemunho da soberania de Deus sobre a história e sobre a vida de cada indivíduo. Essa promessa nos dá esperança e encorajamento para perseverar na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Ela nos lembra que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Malaquias 3:18. A proteção do Senhor não é um escudo para uma vida sem desafios, mas a garantia de que Ele nos sustentará em meio a eles, nos preservando e nos conduzindo à vitória final. É a certeza de que estamos guardados pela mão poderosa de um Deus que é justo e fiel. Versículo 9 e 10. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui, o Salmo 91 nos apresenta a condição para receber as promessas de proteção. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A ênfase é na escolha e na atitude do coração. Não é uma proteção automática, mas uma consequência de uma vida de dependência e entrega a Deus. Fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Isso não é algo que acontece por acaso, mas uma decisão consciente e contínua. Fazer de Deus o nosso refúgio significa buscá-lo, em primeiro lugar em todas as situações, confiar nele acima de tudo e encontrar nele a nossa segurança. É uma escolha diária de fé, onde entregamos a ele as nossas ansiedades e medos e nos abrigamos em sua presença. Habitar no Altíssimo é viver em comunhão constante com ele, fazendo da sua vontade a nossa bússola e da sua palavra o nosso guia. É como um filho que vive na casa do pai, sempre sob seu cuidado e provisão. E qual é a consequência dessa escolha? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma das promessas mais impactantes do Salmo 91. A palavra mal aqui se refere a qualquer coisa que possa nos prejudicar, seja física, emocional, espiritual ou materialmente. E praga se refere a desastres, doenças e calamidades que poderiam destruir nossa vida e nossa família, nossa tenda. A promessa é de uma proteção abrangente e total. Isso não significa uma vida sem desafios, mas sim que mesmo em meio aos desafios, o mal não prevalecerá sobre nós de forma definitiva. Deus tem o poder de desviar o mal, de transformá-lo em bem e de nos proteger de suas consequências mais devastadoras. Essa promessa é um lembrete do cuidado providencial de Deus. Ele não apenas nos protege dos perigos externos, mas também guarda nossa casa, nossa família e tudo o que nos pertence. É a certeza de que
Quando fazemos de Deus o centro de nossa vida, Ele estende sua mão protetora sobre tudo o que nos cerca. Em Provérbios 3:33, está escrito: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa a habitação dos justos. Isso ressalta a importância de uma vida em obediência e confiança em Deus para experimentar sua proteção em nosso lar. Essa promessa nos dá a paz para vivermos sem medo, sabendo que nossa vida e nossa tenda estão seguras nas mãos do Altíssimo. Versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esses versículos revelam um aspecto maravilhoso da proteção divina, a atuação dos anjos a nosso favor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. A ideia de que Deus comanda seus anjos para nos proteger é de tirar o fôlego. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Há um exército celestial trabalhando sob as ordens de Deus para nos guardar. A expressão, dar a ordem a teu respeito, demonstra a autoridade e o cuidado pessoal de Deus. Ele não apenas permite que os anjos nos ajudem, mas os instrui especificamente sobre como nos guardar. Isso nos mostra que cada detalhe da nossa vida é importante para Ele. Os anjos não agem por conta própria, mas sob a direção divina, cumprindo a vontade do Altíssimo. Essa ordem é um sinal do zelo de Deus por cada um de nós, um lembrete de que somos preciosos aos seus olhos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que a proteção angélica não se restringe a momentos de grande perigo, mas se estende a cada passo da nossa vida. Seja no trabalho, em casa, na estrada, em viagens, ou em situações cotidianas, os anjos estão ali vigilantes, nos protegendo de perigos visíveis e invisíveis. Essa promessa nos convida a viver com confiança e serenidade, sabendo que somos acompanhados por esses mensageiros celestiais que nos protegem a cada momento. E a imagem de eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra, é de um cuidado extremamente delicado e preventivo. Um tropeço em uma pedra pode parecer insignificante, mas pode levar a quedas sérias. Os anjos agem como um suporte constante, nos amparando e nos guiando para evitar obstáculos e ciladas. Isso nos lembra que a proteção de Deus não é apenas contra grandes catástrofes, mas também contra os pequenos percalços da vida que podem nos desequilibrar. Essa promessa nos encoraja a caminhar com segurança, sabendo que temos um suporte sobrenatural que nos impede de cair. É uma manifestação prática da providência divina, que se estende até os detalhes mais ínfimos da nossa existência, assegurando que nossa jornada seja guardada por aqueles que servem ao nosso Pai Celestial. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Este versículo nos traz uma promessa de vitória e domínio sobre as forças do mal e do perigo. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui, as imagens do leão e da serpente são símbolos de perigos poderosos e traiçoeiros, que representam as ameaças mais temidas em diversas culturas. O leão é um símbolo de força, ferocidade e poder esmagador. Pode representar inimigos poderosos, desafios avassaladores ou mesmo o próprio maligno, que anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. A promessa de pisar o leão significa que, com a proteção de Deus, teremos vitória sobre as forças mais opressoras que tentam nos destruir. Não importa quão grande e assustador seja o problema, Deus nos capacita a enfrentá-lo e a superá-lo. É a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. A áspide e a serpente são símbolos de engano, veneno e traição. Elas representam as ciladas sutis, as palavras enganosas, as tentações que buscam nos envenenar a alma e nos desviar do caminho de Deus. Em Gênesis, a serpente é o símbolo do engano que levou à queda da humanidade. A promessa de calcar aos pés a serpente remete diretamente à vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o poder do inimigo. Gênesis 3:15. Isso significa que, com a autoridade que nos é dada em Jesus, podemos resistir às tentações e neutralizar o veneno do mal. Não seremos dominados pelas artimanhas do inimigo, mas teremos autoridade para vencê-las. Essa promessa não nos isenta de enfrentar o mal, mas nos garante que teremos o poder para subjugá-lo. É uma declaração de que, com Deus ao nosso lado, seremos os vencedores, não as vítimas. Ela nos encoraja a ter ousadia e coragem em nossa fé,
sabendo que a vitória já nos foi garantida por aquele que venceu o mundo. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a autoridade que o Salmo 91 nos lembra que temos em Cristo. É a certeza de que, fortalecidos por Deus, somos capazes de triunfar sobre toda e qualquer adversidade. Versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Este versículo traz a voz do próprio Deus, respondendo à fé e ao amor do salmista. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui, Deus revela a razão fundamental de sua proteção: o amor e o conhecimento que temos dele. A frase "porquanto tão encarecidamente me amou" é a chave para entendermos a profundidade da promessa. Não é uma proteção baseada em méritos humanos, mas no amor que dedicamos a Deus. Amar a Deus encarecidamente significa amá-lo com todo o nosso ser, com sinceridade e devoção. É um amor que se manifesta na obediência, na busca por sua presença e na confiança em sua palavra. Quando amamos a Deus acima de todas as coisas, abrimos a porta para que Ele manifeste seu poder e sua graça em nossa vida. Esse amor é o alicerce de uma fé inabalável. E qual a resposta de Deus a esse amor? Também eu o livrarei. A libertação de Deus é uma ação pessoal e garantida. Ele não apenas nos protege, mas nos resgata de situações difíceis, nos tira de prisões e nos livra de todo o mal que tenta nos oprimir. Essa promessa é um bálsamo para o coração, sabendo que, não importa a profundidade do vale que estejamos atravessando, Deus tem o poder de nos erguer e nos colocar em segurança. É a certeza de que Ele é o nosso libertador, que age em nosso favor porque nos ama. Pô-lo-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Um retiro alto é um lugar de segurança e elevação, inacessível aos inimigos. É um lugar de honra e proteção divina. Deus nos eleva acima das circunstâncias, nos colocando em um patamar onde as adversidades não nos atingem da mesma forma. E a razão para isso é que conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber um conjunto de letras, mas ter um relacionamento íntimo com Ele, compreender seu caráter, sua fidelidade e seu poder. É uma experiência pessoal que nos leva a confiar nele plenamente. Quando conhecemos a Deus de verdade, nossa fé é fortalecida e reconhecemos que Ele é digno de toda a nossa confiança. Essa intimidade nos habilita a receber as bênçãos e a proteção que o Salmo 91 nos promete. É a prova de que a relação com Deus é a fonte de toda a nossa segurança e vitória. Esse versículo nos convida a buscar um relacionamento mais profundo com o Pai, a amá-lo de todo o coração e a conhecer cada vez mais o seu glorioso nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Neste versículo, a voz de Deus continua a se manifestar, revelando a dinâmica da oração e da presença divina. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Esta é uma promessa de resposta, companhia e exaltação. A primeira parte, ele me invocará e eu lhe responderei, é uma afirmação da eficácia da oração. Deus não é um ser distante e inacessível. Ele é um pai que ouve e responde aos clamores de seus filhos. Invocar a Deus significa buscá-lo em oração, apresentar a Ele nossas necessidades, nossos medos e nossas súplicas. É um ato de dependência e fé. E a promessa é clara. Ele responderá. Essa resposta pode vir de diversas formas. Paz interior, uma solução para o problema, direção clara ou a força para suportar. O importante é saber que nossas orações não são em vão. Elas alcançam o trono da graça e movem o coração de Deus. Em Jeremias 33:3, lemos, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a garantia de que Deus está atento ao nosso clamor. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a garantia de que Deus está atento ao nosso clamor. A segunda parte, estarei com ele na angústia, é uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. A angústia faz parte da experiência humana. Ninguém está imune a ela. São os momentos de dor, sofrimento, aflição e desespero. Mas a promessa de Deus não é de nos livrar da angústia, mas de estar conosco nela. Essa presença divina é o que nos sustenta, nos dá força para perseverar e transforma o vale da sombra da morte em um caminho de esperança. Não estamos sozinhos em nossas lutas. O próprio Deus caminha ao nosso lado,
sentindo nossas dores e nos amparando com seu amor. É como o profeta Isaías, 3:2 nos lembra. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E as últimas promessas: livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus não apenas nos acompanha na angústia, mas também nos liberta dela. Ele tem o poder de nos tirar de situações impossíveis, de nos curar de doenças, de nos resgatar de perigos. E mais do que isso, ele nos glorificará. Glorificar aqui significa honrar, exaltar e dar dignidade. Deus nos eleva, nos restaura e nos usa para manifestar sua glória. É a promessa de que, após as lutas, virá a vitória. E seremos instrumentos para que o nome de Deus seja engrandecido através de nossas vidas. Essa é a jornada de fé, do clamor à resposta, da angústia à presença, da libertação à glorificação. Versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Chegamos ao último versículo deste salmo tão abençoado, e ele nos traz uma promessa de vida plena e de revelação divina. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este versículo é a coroação das promessas anteriores, assegurando um final de jornada com bênçãos duradouras. Dar-lhe-ei abundância de dias não se refere apenas à quantidade de anos vividos, mas à qualidade da vida. Abundância de dias significa uma vida vivida com propósito, com paz, com alegria e com a plenitude da presença de Deus. Não é uma vida isenta de desafios, mas uma vida onde cada dia é uma oportunidade de experimentar a bondade e a fidelidade do Senhor. Em João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Essa abundância de dias é a vida abundante que Cristo nos oferece. Uma vida rica em significado e em bênçãos espirituais. É uma promessa de longevidade com qualidade, onde nossa existência glorifica a Deus em cada fase. E a última e mais sublime promessa: e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação aqui vai além da libertação de perigos físicos. Ela abrange a salvação eterna, a libertação do pecado, a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Deus não apenas nos protege nesta vida, mas nos garante o futuro com Ele. Essa salvação é a revelação de seu plano redentor para a humanidade, que culmina na obra de Jesus Cristo na cruz. Mostrar a salvação significa permitir que compreendamos a profundidade do amor de Deus, que nos salvou da condenação e nos deu a esperança da glória. Essa promessa é a coroação da fé do Salmo 91. Ela nos lembra que todas as bênçãos temporais que recebemos são apenas um vislumbre da maior bênção, a nossa união com Deus por toda a eternidade. É a certeza de que a jornada de fé não termina com a morte, mas se estende para a vida eterna, onde contemplaremos plenamente a face de Deus e experimentaremos a plenitude de sua salvação. Esse versículo nos convida a olhar além do presente, com a esperança viva da vida que nos espera com o Pai. É a garantia de que, ao confiarmos em Deus, Ele nos conduzirá à sua eterna e gloriosa salvação. Oração final. Amado Pai, neste momento de comunhão, elevamos nossos corações a Ti, agradecidos por cada palavra do Salmo 91 que penetrou em nossa alma. Reconhecemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso protetor em todo o tempo. Pedimos, Senhor, que a verdade deste salmo seja a nossa rocha inabalável em dias de desafios, que possamos habitar verdadeiramente em Teu esconderijo, à sombra do Onipotente, e que nossa confiança em Ti seja cada vez mais profunda. Que os Teus anjos nos guardem em todos os nossos caminhos, e que a Tua presença nos sustente em cada angústia. Livra-nos, ó Pai, de todo o laço do inimigo e de toda peste perniciosa. Capacita-nos a pisar o leão e a serpente, pois a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Ajuda-nos a amar-Te encarecidamente, a conhecer o Teu nome em profundidade e a invocar-Te em todo o tempo, sabendo que Tu nos ouves e respondes. Que possamos experimentar a abundância de dias que Tu nos prometes, vivendo com propósito e gratidão. E que, acima de tudo, a Tua salvação seja a nossa maior certeza, a âncora de nossa alma. Derrama sobre nós Tua paz que excede todo entendimento e renova nosso ânimo para que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Sua presença aqui é uma grande bênção. Agradeço profundamente por chegar até esse momento. Espero que essa mensagem tenha transformado profundamente sua fé e renovado o ânimo da sua alma. Peço que compartilhe com amigos e familiares queridos,
sendo um instrumento de Deus para que possamos juntos levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que amamos, os conduzindo à luz e à paz do nosso amado Deus. Até a próxima mensagem de paz. Deus lhe abençoe grandemente.